o site, né? Não precisa ser no celular, não. Se você entrar no site, e aqui, ó, consta aqui o site, ó, regularize.pgfn.gov.br. Aqui nesse site é o Regularize. Esse site chamado Regularize, gente, ele é o site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, tudo que você quiser saber em relação à Procuradoria da Fazenda Nacional, você vai ter nesse site. Quero saber quais são as transações tributárias? Nesse site tem. É por esse site, inclusive, que são dadas entradas nas transações tributárias, por exemplo, em relação à PGFN, né? Mas, se você... Então, aqui, olha, você tem os serviços aqui de acesso livre, que você pode pesquisar, buscar dados e assim por diante. Mas eu coloquei aqui uma flechinha laranja nesse item aqui, ó, lista de devedores. Então, para você, com o objetivo aqui da nossa aula de hoje, né? Vou procurar aqui os devedores. Clica aqui, ó, consultar lista. Quando você clicar em consultar lista, vai abrir uma página que você pode escolher também. Pesquisar por CPF ou CNPJ, por nome, por estado, né? Então, você tem aqui até por KNAI. O que é KNAI? Então, isso aqui, gente, serve como uma pesquisa para vocês identificarem se a pessoa tem débitos. Então, vale para execução fiscal, mas vale para outras coisas também. Por exemplo, nós temos transação tributária para as empresas do setor de eventos. São bares, são restaurantes, né, são lanchonetes. E então, é uma transação tributária que ela ia vencer em outubro, mas ela foi prorrogada até 30 de dezembro. Então, às vezes você fala assim, não, eu quero procurar empresas que tenham débitos tributários para eu poder oferecer o serviço de transação tributária. Você pode, aqui, ó, por KNAI, tá? Ou seja, por código de atividade. Pegar a relação, tá? E aqui no YouTube, gente, tem aula sobre PERSE. Tem 2 aulas sobre PERSE. Uma logo que surgiu o PERSE e outra que foi, acho que semana passada, porque saiu uma instrução normativa da Receita Federal, né? Teve essa prorrogação da transação e etc, tá? Então, depois vocês podem aproveitar aí o final de semana para assistir essas aulas do PERSE, que são bem legais, tá? Então, aí você vai falar assim, vou pegar o KNAI aqui dos restaurantes. Põe aqui código de atividade de restaurante. Põe aqui que tipo de débito que você quer. Previdenciário, lembrando que previdenciário é tributário, tá, gente? Demais débitos tributários. Então, eu quero débitos previdenciários e demais débitos tributários. Esses são débitos tributários, tá bom? Aí você pode fazer a sua pesquisa. Então, você tem várias formas, veja, de pesquisar. Pelo nome, pelo estado. Você tem como pesquisar aqui pelo código da atividade econômica. E com isso, você vai identificar as empresas, no caso de código de atividade econômica, né? Ou aqui, né, por essa outra parte, as pessoas físicas também que tenham débitos tributários. E aí, esse é o primeiro passo, tá? Então vamos lá, a gente tem passos aqui. Então, olha só, primeiro passo, primeira coisa que eu tenho que saber, quem é que tem débito? Se você entrou aqui, você vai achar quem tem débito. Agora você quer saber, será que esse débito já está em execução fiscal ou não? Será que já tem advogado ou não? Que é o segundo passo, né? Porque, claro, se a empresa já tiver advogado, não é o caso de entrar em contato, né? Vamos procurar empresas que não tenham advogados nos autos. Ou mesmo se não tiver em execução fiscal esse débito, né? De repente, você pode entrar em contato para uma transação tributária também, para oferecer serviço de transação tributária, tá? Sendo que transação serve tanto para débito que não está sendo executado,
como para os débitos que estão sendo executados, tá? Então, você identificou os devedores, pegou uma listinha lá dos devedores. Vamos agora verificar se tem execução fiscal. E como é que eu verifico se tem execução fiscal? Nos próprios sites dos tribunais, aqui no PJE, tá? Você faz uma consulta pública, é público, então você pode escolher, por exemplo, você já pegou a lista dos devedores, você tem a opção de escolher por nome da parte, tá? Ou nome do advogado, mas o que nós queremos aqui? Nome da parte, ou CNPJ. Eu fiz a título ilustrativo aqui com vocês e eu escolhi uma empresa, peguei aqui uma empresa do nada, tá? Não conheço essa empresa, mas eu entrei lá no Dívida Aberta, apareceu essa empresa para mim. Aí eu coloquei aqui o CNPJ dela, tá? Estou colocando aqui para vocês, porque afinal é público. Tava lá no Dívida Aberta, tá bom? Olha o tanto de execução fiscal que apareceu para mim. Olha, então essa empresa que eu identifiquei, tá? Que é daqui de São Paulo, no caso, olha quantas execuções fiscais. Aqui em cima eu pus no PJE, então apareceu, como eu não selecionei, apareceu tudo. Então esse primeiro é um procedimento comum civil, né? Mas depois um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, alguma coisa que ele ganhou. Mas aí começa, ó, execução fiscal, que tá o quê? Concluso para decisão. Execução fiscal, juntada de certidão. Execução fiscal, proferido despacho de mero expediente. Execução fiscal, decorrido o prazo da União. Execução fiscal, processo suspenso. Execução fiscal, concluso para decisão. Então, quando você entra no PJE, quando você entra no site do Tribunal de Justiça, se for tributo estadual ou municipal. Aqui, como nós estamos falando de tributos federais, no site da Justiça Federal, tá? E você vai com o CNPJ da empresa que você já encontrou lá ou com o nome dela, fazer essa pesquisa. Então aí você viu, opa, essa empresa tem um monte de execução fiscal. Será que ela tem advogado nos autos? Aí você vai clicar aqui e você vai abrir, tá? Você vai consultar uma por uma para ver o que está acontecendo e para você verificar se tem advogado nos autos ou não. E essa aqui, essa empresa tem várias execuções, inclusive, que não tem advogado nos autos. Essa mesma, ó, penúltima aqui, processo suspenso por execução frustrada. Ou seja, tem vários processos aqui dessa empresa que, por não conseguir penhorar bens dela, o processo ficou suspenso, o processo ficou paralisado, tá? Então, isso é o quê? Algo trabalhoso para fazer, mas nada que é bom, que dá bons resultados, simplesmente cai do céu, né? A gente tem que desenvolver a atividade, a gente tem que desenvolver o trabalho para isso aqui, né? Aí a Angélica está perguntando aqui se eu tenho dicas para encontrar contatos da empresa, além das buscas na internet. Muitas já foram baixadas, o que dificulta a localização. Nesse caso, a sugestão, Angélica, é você identificar no próprio, na própria Receita Federal, por exemplo, ou um que chama cnpj.info. Ele também traz informações dos CNPJs. Você verificar quem é o sócio, né? Porque se a empresa foi baixada, simplesmente ela realmente não existe mais. Provavelmente o sócio é que vai acabar respondendo por esses débitos, se foi uma dissolução irregular, né? Então, se você não consegue mais localizar a empresa porque ela não existe mais, aí o que a gente faz? A gente vai atrás do sócio, inclusive comunicando a ele que por causa se foi houve dissolução irregular, ele pode vir a ser responsabilizado, tá? Então aí as buscas a gente faz ou por meio da internet, né, ou por meio da JUSESP. JUSESP é aqui em São Paulo, né? A junta comercial da sua localidade, tá? E aí a gente vai procurar ali os dados dos sócios para entrar em contato com eles, tá joia? Bom, você entrou aqui, identificou que não tem advogados.
Se você identificou que não tem advogado nos autos, é hora de você entrar em contato com o cliente. Antes de entrar em contato com o cliente, e aí como é que você vai entrar em contato com o cliente? Fazendo essa busca, né? Pode ser pela própria internet, onde você identifica os dados da empresa, pode ser no site da Receita Federal, no consultar CNPJ, ou pode ser em um que também chama cnpj.info, tá? Que ele vai dar ali um e-mail para localizar, né? E aí a gente vai tentando um telefone, vamos tentando por eles.